Nós vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37, nós vamos ler os versos de 1 ao 28. Leiamos, irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos de seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu, tua mãe e teus irmãos, e inclinar-nos perante ti em terra? A inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem seus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás de seus irmãos e o achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles.
a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Eles levaram José ao Egito. Oremos, irmãos. Senhor Deus amado, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor, que o Senhor nos dá. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos tire aqui, ó Pai, desta palavra lições de vida, Senhor. Que o Senhor venha falar-nos ao coração nessa noite mais uma vez, venha nos edificar, ó Pai, que possamos sair daqui mais transformados pelo Teu Evangelho, ó Pai, por Tua graça. Que o Senhor venha quebrantar os nossos corações e nos moldar à vontade do Senhor. Em nome de Jesus que nós te oramos, agradecidos, dá-nos, ó Pai, a iluminação do alto. Em nome de Jesus, amém, Senhor. O que você faria a alguém que te fez um grande mal? O que merecem as pessoas que cometem coisas terríveis? Qual o castigo que merecem essas pessoas? Deveriam ficar impunes? Todos nós, acredito, de maneira mais intensa ou de maneira, quem sabe, mais marcante, sofremos vezes na nossa vida, reveses na nossa vida. Todos nós somos marcados na nossa vida por algo que aconteceu conosco e que não foi bom na nossa vida, que nos trouxe danos e que nos marcou muito e que inclusive formou a nossa personalidade. Então, naturalmente, o nosso desejo por vingança àquele que nos causou dano é muito grande, diante das atrocidades que nós vemos que as pessoas são capazes de cometer. E a coisa ainda piora quando isso é conosco. Vai pisar no seu calo, no nosso calo. E na maioria das vezes, no afã de querer fazer justiça com as próprias mãos, nós nutrimos muito ódio no coração, guardamos ódio no coração, impedimos um canal de perdão e desconsideramos a justiça divina. Essa semana eu estive assistindo, aliás, há algumas semanas, porque são vários episódios, a um documentário que eu vi colocaram na HBO, né? Flor de Lis, em nome da mãe. Os irmãos se recordam desse caso da dita pastora Flor de Lis, né? Irmãos, é uma história muito triste, muito terrível de assistir. E eu estava assistindo e comentando com Marina, né? E ela estava falando, por que você assiste? Porque, de fato, me causa muita angústia assistir aqueles episódios, porque o documentário mostra realmente, fato após o assassinato que aconteceu. Recordam-se vocês que o marido da Flor de Lis, que era também pastor, né, junto com o ministério dela, o ministério Flor de Lis, ele foi assassinado pelos filhos
e depois descobriu-se que a própria mãe, a Flor de Lis, tinha participação em arquitetar o próprio assassinato do marido. E o motivo, sentiam-se oprimidos por ele, quem sabe, né? Nem cheguei a finalizar ainda o documentário, mas pelo que nós assistimos, ele era uma pessoa muito controladora e controlava inclusive o dinheiro muito e mantinha ali, quem sabe, a autoridade, quem sabe a Flor de Lis, sendo ela a cantora gospel, né, a pastora do ministério, não aceitasse, quem sabe, a autoridade dele e os filhos. Enfim, e nós nos perguntamos, irmãos, uma família dita crente, filhos, uma coisa também diferenciada, né? 55 filhos, sendo 49 adotivos. É preciso ter realmente muita piedade, ser muito piedoso para poder controlar tantos filhos nos caminhos do Senhor. Mas isso, irmãos, seria um desafio para alguém crente, mas nós não vemos ali frutos de alguém crente. Nós vemos pessoas totalmente carnais, pessoas que foram capazes de levar o nome de Jesus, de pregar o evangelho, e mesmo assim deixar nutrir um ódio tão grande que o diabo colocou no coração daquela família ali, arquitetar um plano para assassinar o próprio pai, assassinar o próprio marido. Um caso muito triste e que certamente despertou profundas dores ali nos familiares, especialmente do marido assassinado. O nosso coração é enganoso, irmãos. O nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, aquelas pessoas ali, elas se deixaram levar pelo diabo, porque eles poderiam fazer muitas outras coisas. E eles pensaram, a solução seria assassinar. Nós lemos aqui Jeremias 17:9, que o enganoso é o coração do homem. Lemos também, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A pergunta é: nós podemos agir mal? Nós podemos agir por impulso? Fazer coisas que não gostaríamos de fazer também? Nós podemos praticar atitudes carnais, atitudes que são impensadas, que à luz das Escrituras são reprováveis? Podemos cometer esse tipo de coisa? Podemos sim. Nós não devemos confiar no nosso coração. Mas e o que fazer para agir segundo o coração de Deus? O texto que acabamos de ler é um exemplo prático do que pode suceder na vida das pessoas como aparente injustiça. Interessante, um caso semelhante a esse que eu contei da Flor de Lis, né? Só que nesse caso aqui, Deus foi misericordioso e não permitiu que os irmãos de José o assassinassem. Mas o plano inicial era de o matarem, dado o ódio, o grande ódio que eles nutriram pelo próprio irmão. Então, irmãos, Deus pode transformar as nossas mazelas, seja elas qual forem, em um grande bem. Mas isso só ocorre quando o nosso coração está inclinado a obedecer a Deus, inclinado a confiar no Altíssimo
ocorra o que ocorrer. Então nós vamos aqui caminhar um pouco pela história de José, né? E nós vamos ver essas características que tinha o servo José. O que é que o fez agir como ele agia, né? Perante o Senhor. E José, ele vai mostrar para nós uma história, uma grande história, né? Uma história que todos nós gostamos de ouvir. Nós costumamos ouvir que as pessoas estão cheias de direito. Eu ultimamente tenho ouvido isso da boca de alguns pastores, inclusive o pastor Jean aqui, em suas mensagens, falou, né? Nós queremos muitos direitos, queremos defender os nossos direitos e nos preocupamos muito com isso. E nós nos esquecemos muitas vezes do Deus da justiça, aquele que tem todo o poder de praticar toda a plena justiça. Então é muito comum as pessoas agirem de forma agressiva, de buscar os seus direitos, de querer fazer justiça a qualquer custo. Quando vê que a justiça dos homens falha, eles querem, de alguma forma, fazer a sua justiça, né? Na história de Jacó, a Bíblia traz destaque à história de José. E eu não errei, não. É a história de Jacó mesmo. Voltemos ao texto aí. Vamos acompanhar alguns trechos. No verso 2. O verso 2 diz: essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Observem, irmãos, que essa é a história de Jacó, mas na história de Jacó figurava com destaque a história de José, do seu filho José, o irmão piedoso, rejeitado pelos irmãos, mas usado por Deus para salvar e reconciliar a família da aliança. No texto nós podemos constatar também vários erros. É um erro comum os pais cometerem. Muitos pais cometem esse erro de privilegiar uns irmãos a outros. E aqui Jacó, ele deixava bem claro, ele nem escondia. Alguns pais ainda procuram, né, camuflar, né, que de certa forma é até melhor. Mas José aqui declarava claramente que ele amava mais o filho de Raquel, amava mais a José. É bem verdade que José já tinha um procedimento muito mais piedoso do que seus irmãos. Os seus irmãos já eram tidos como aqueles que faziam coisas erradas. E o pai mandava vigiar justamente para ver o que é que seus irmãos estão fazendo aí. Mas seu pai errava quando dava presentes a um e a outros não. Isso só fazia nutrir discórdia dentro da família, né? E eu fico pensando ali, no documentário da Flor de Lis, mostra também que havia essa diferenciação. É tanto que a Flor de Lis, ela é descoberta como mandante do assassinato por um dos filhos também. Então, a família estava ali dividida, né? Nós conhecemos bem a história de José, irmãos. A história de José, ela é proclamada em filmes, em séries, né? Em animações também. Nós temos o Príncipe do Egito, embora distorça um pouco a história real, né? Mostra ali, desculpem, Príncipe do Egito não, José do Egito. E nós gostamos da história de José por causa da sua história de sucesso, da sua história de superação. Mas, para chegar até esse sucesso, José ele passou por muito sofrimento. Muito sofrimento. Então, a história já começa, a história de Jacó, a história da família da aliança, já começa de forma negativa. Já começa ali mostrando o desequilíbrio familiar, né, mostrando a diferenciação que Jacó dava aos filhos, e mostrando o ódio que havia de uns irmãos para com os outros. Depois, no outro capítulo, vai falar também que Judá, que é o filho primogênito,
se mistura com cananeus, causa um casamento misto ali, traz pessoas que não eram de Israel para dentro do seio familiar. Mas José era diferenciado deles. José era um homem piedoso, um homem que agradava o seu pai. Teologicamente, irmão, José é tido como um Cristo, um tipo de Cristo. Pois era um irmão piedoso, rejeitado, mas é utilizado por Deus, usado por Deus para salvar e para reconciliar a família da aliança. O que José, e interessante que é um tipo de Cristo que Jesus também foi vendido, traído por 30 moedas de prata. José foi vendido por 20 siclos, 20 peças de prata ali aos ismaelitas. Então temos também, foi traído por seus irmãos, Temos essa semelhança aí, mas especialmente porque ele é usado para salvar a família da aliança. O que é a família da aliança? É aquela família que vai fazer parte também da genealogia de Cristo, José não entra na genealogia, interessante é isso. Quem vai entrar na genealogia de Jesus é o primogênito, é o Judá. Vai entrar lá junto com a esposa e vão fazer parte da família, mostrando assim a graça de Deus também sobre a vida das pessoas. Então José vai figurar justamente com isso, vai mostrar, nós temos vários tipos de profetas, que trazem redenção do povo. José é um deles. E o que José sofreu, irmãos, pode ser comparado ao sofrimento de Jó. Foi um sofrimento muito grande. Imaginem se vocês a começar sendo rejeitado pelos seus irmãos. Mas certamente ele não imaginava que os irmãos iriam querer matá-lo. E não imaginava também que os irmãos iriam vendê-lo a um povo estranho. O povo de Israel era um povo muito singular, que tinha costumes próprios. Imagine você colocar alguém que estava acostumado ali a viver com sua família, com um povo de cultura diferente, e colocado como escravo, sendo escravizado entre os egípcios. Os egípcios, irmãos, não obstante aquela civilização grandiosa, era um povo muito idólatra. Isso para o hebreu era terrível. E José teve que conviver ali no meio desse povo, um povo que adorava todo tipo de animal. O próprio faraó era tido como Deus. Então, José não foi pouco humilhado, ele não sofreu pouco, não foi pouco rejeitado. Estando ali então sozinho, vulnerável, imagine, irmãos, o sofrimento, o que José passou, não foram poucas e boas. Mas o interessante é, e a melhor parte é, que em meio ao sofrimento, Deus está com aquele que é piedoso. Deus estava com José. Vamos ler os versos, Gênesis, no capítulo 39 aí adiante, nos versos 3 e 4. José, ele então é vendido como escravo e é vendido a alguém do exército de Faraó, o Potifar, oficial do exército. Então o 3 e 4 diz: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José merecer perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então vejam que já no início aí, José já prospera, Deus já traz alívio a José. Ele entrou ali na casa de Potifar, o próprio Potifar o comprou dos ismaelitas como escravo e colocou ali em sua casa, Mas é interessante, o povo egípcio, ele era um povo politeísta. E ele reconhecia ali que o Deus de José era alguém que o fazia prosperar. E começou a dar confiança a José e colocou tudo nas mãos de José.
nada negou, José foi o mordomo de sua casa, né? Mas José, mais uma vez, é injustiçado. Potifar lhe entregou tudo, menos que ele tocasse na sua esposa. Mas a esposa que tinha os olhos em José, né? E José passa ali por uma tentação. Talvez muitos de nós não conseguiríamos suportar um assédio como esse, né? Da mulher de Potifar. Mas José ali mantém-se firme e não aceita. Como é que eu vou trair o meu chefe? Como é que eu vou trair aquele que me entregou tudo em suas mãos? José em tudo era temente a Deus. Então, a mulher de Potifar o acusa de assédio e Potifar, obviamente, vai, diante dessa mentira, entregar José ao cárcere. E José, mais uma vez, passa por uma provação. José é preso e José vai para a cadeia do Egito. E mais uma vez na cadeia do Egito, mais uma vez passando por essa prova, essa provação, essa injustiça na sua vida. Talvez José pudesse ali, ó Deus, não aguento mais, só acontece injustiça na minha vida, só acontece coisa ruim. O que eu fiz para merecer isso? Primeiro os meus irmãos me vendem como escravo, agora que eu já estou conseguindo ter um alívio, uma alegria, eu sou submetido a uma prisão, injustamente. Talvez nós murmurássemos, talvez nós quiséssemos até desanimar de adorar o próprio Deus, mas José ali mantém a sua fé firme, e Deus em tudo lhe fez prosperar. Estando José na cadeia, Deus deu a José, Deus com que o carcereiro lhe desse a maior confiança, e entregou tudo. Imagine, irmãos, um carcereiro entregar, se o carcereiro ele tinha que prestar conta de cada um dos presos. Normalmente, se um dos presos fugir, o carcereiro vai à morte. E ele confiava totalmente em José, entregava tudo ali, os serviços da cadeia a José. O capítulo 39, 23 diz: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, um certo momento, Deus leva até a prisão do Egito o copeiro e o padeiro de Faraó. Os dois desagradam a Faraó e são mandados para a cadeia. E ali na cadeia, o padeiro e o copeiro têm um sonho. Primeiro, o copeiro conta o sonho, né, a José, e José diz: conte-me o sonho. José já sonhava, nós lemos aqui que ele já tinha sonhos, mas até então Deus não tinha interpretado aquele sonho a José, né? Mas o sonho do copeiro e do padeiro, José diz: olha, Deus é capaz de interpretar os sonhos, então me conte os sonhos, me conte qual foi o sonho, quem sabe Deus não o interpreta. E aí o verso 48 diz: eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Interessante que José tinha esse dom, né, de interpretar os sonhos, mas ele não vai dizer: olha, eu interpreto os sonhos. Ele não usa de vaidade. José era um homem humilde também. Ele sabia conceder glória a Deus. E José se coloca aqui como alguém que pode, né, por Deus, interpretar o sonho. Então, interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. O copeiro, ele é levado, então, não vou repetir por causa do tempo, mas recordem-se vocês que, pelo sonho do copeiro, o copeiro é restituído ao seu cargo e passa a servir a taça nas mãos do faraó. E o padeiro, ele é enforcado, né? Essa era a interpretação dos sonhos.
E quando o copeiro estava sendo restituído do seu cargo, saindo da prisão, José disse: olha, lembre-se de mim que estou aqui nessa masmorra. Mas o copeiro, quando chega a ser restituído, esquece completamente de José. Abandona mais uma vez José injustiçado. Injustiçado, mas certamente mantém a sua confiança em Deus. E aqui nós vemos Deus agindo, né? Não dependeu de que o copeiro ali pudesse falar a Faraó, né? Ou de alguma forma, né, tentar retirá-lo aí da cadeia, mas coube a Deus operar na vida de José. E aqui Deus começa a agir. O que é que Deus vai fazer? Deus traz um sonho a Faraó. E Faraó tem aquele sonho várias vezes, e os sonhos parecem dizer a mesma coisa. Mas não há ninguém na terra do Egito que possa interpretar os sonhos. E aí, o copeiro, vendo ali a angústia do Faraó, lembra-se de José. Eu conheço alguém que interpreta sonhos. Conheço alguém que eu contei o sonho e o padeiro também contou o sonho, e sucedeu exatamente como ele falou. E o Faraó, ouvindo aquilo, chame, por favor, chame rapidamente esse homem que tem o poder de interpretar sonhos. A partir daqui, irmãos, Deus declara um novo tempo na vida de José. Aqui inicia a sua história de redenção. José colocado, então, ele interpreta o sonho do Faraó, é chamado, né, barbeado, enfim, para colocar-se à presença do Faraó. E aqui começa a história de redenção. Faraó conta o seu sonho a José. José fala para Faraó, né? É interessante que, mais uma vez, José não é vaidoso. Embora o copeiro tenha dito, um homem interpreta os sonhos, mas José, na presença de Faraó, diz: somente Deus, Faraó, é capaz de interpretar os sonhos. E mais uma vez ele dá o crédito devido a Deus. E assim Deus usa José para interpretar aquele sonho como 7 anos de fartura que viria sobre o Egito e 7 anos de fome que viria sobre o Egito e todo mundo. Imagino que Faraó e seus oficiais, a ouvirem isso, né, sabiam que José interpretava corretamente os sonhos, devem ter ficado desesperados, porque 7 anos de fome iria dizimar a população do Egito e toda a face da terra, né? E eles não têm ideia do que fazer, não têm ideia, irmãos. Mas ao que é piedoso, Deus coloca ali sabedoria também. José não era só um homem temente a Deus, humilde, mas é um homem também diligente, é um homem trabalhador. Veja que na casa de Potifar, ele prosperou, porque ele trabalhava, ele agia certo. Na cadeia, ele não ficava com os braços cruzados, ele também na cadeia prosperou. E aqui ele chega para o Faraó e diz o que é que Faraó tem que fazer para que ele possa vencer os 7 anos de fome. Então ele disse: olha, nos 7 anos de fartura, você vai armazenar os alimentos. E nos 7 anos de fome, você vai vender os alimentos a quem precisar. E José não só salvou o Egito da fome, como também enriqueceu o Egito. Porque a partir de então, todas as terras, lembrem-se, recordem-se vocês, todas as terras do Egito passaram para o Faraó. Depois os rebanhos, os animais também, tudo passou a ser do Faraó e o povo passou a ser servo do Faraó. Até isso, José, tendo uma boa administração, causou. Gênesis 41, 40 e 42 vai dizer:
administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E ali Faraó colocou José em seu carro para desfilar sobre toda a terra do Egito e dizer: esse daqui agora vocês vão ter que obedecer, servir a este homem, porque nele está o Espírito de Deus. O interessante é que o próprio Faraó, um homem politeísta, reconhecia que o Deus de José, Jeová, Javé, estava com José. Reconhecia que o Deus estava com ele. E dizia: este é o homem que há o Espírito de Deus. Concluindo, irmãos, esta é a história de sofrimento e de redenção vivida pelo filho de Jacó em sua velhice. José é usado por Deus para salvar o povo de Deus de morrer da fome. No segundo ano da fome, a família de Jacó não tinha mais alimentos. E então souberam que no Egito haviam alimentos e que estavam vendendo para todo mundo. Então Jacó envia seus filhos até o Egito para que comprem alimentos. Ao chegar lá, José, ele participava de tudo, né? Vendia os próprios alimentos a todo o povo. Então, José reconhece os irmãos assim que eles chegam, né, na terra do Egito, reconhece os irmãos. E quando ele reconhece os irmãos, José ele cria ali uma estratégia para que aqueles irmãos não simplesmente comprem os alimentos e voltem para a sua parentela, mas ao mesmo tempo ele não queria se revelar aos irmãos de forma imediata. Então José cria um plano ali. A gente pode até imaginar que José tentou se vingar dos irmãos, porque ele faz os irmãos passar por poucas e boas. Primeiro, ele acusa os irmãos de espiões. Não, vocês vieram à terra do Egito para espionar a terra. Depois, e com isso deixa Simeão lá preso, né? E com a promessa de ter que voltar a trazer Benjamim. Na verdade, ele queria rever o irmão dele, né? Benjamim. Depois, ele coloca o copo de prata dele no saco de Benjamim e tenta fazer de Benjamim escravo dele. Mas tudo isso, José fez para que eles pudessem cair em si, né? E pensar: poxa, eu fiz muito mal, eu estou sofrendo aqui, o que será que meu irmão, a que nós fizemos mal, também sofreu? Então ele trouxe ali aos irmãos dele a consciência. Vamos abrir lá em Gênesis 42, 21, que nos mostra quando os irmãos têm esse momento de lucidez. Gênesis 42, 21 diz: então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. E eles falavam isso enquanto discutiam entre eles, né? E falavam na língua hebraica. Certamente os egípcios não entendiam, mas José entendia o que eles estavam dizendo. E ali José pode constatar que os irmãos já tinham chegado ao entendimento do mal que eles tinham causado ao próprio irmão. E José, em meio àquela angústia ali, os irmãos não sabiam mais o que fazer. O Judá já tinha se colocado para se colocar como escravo, mas que deixasse levar Benjamim, né? Em desespero, José então, aos prantos, aos choros, revela-se aos irmãos. E ali ele diz: eu sou José, o irmão de vocês, aquele a quem vocês venderam como escravo.
a Bíblia diz que ele os perdoou e que tem convicção, e que tinha convicção de que foi a mão de Deus. Vamos ler lá Gênesis 45, 4 e 5. Gênesis 45, 4 e 5 diz: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido por aqui, porque para a conservação da vida Deus enviou adiante de vós. Irmãos, José poderia, a essa altura da vida ali, ter ainda rancor, ter mágoas. José poderia nutrir no seu coração ali todo esse ódio, toda essa raiva contra os seus irmãos, mas José mostra aqui o quanto ele é perdoador, o quanto ele esqueceu com o passar dos anos, né? A essa altura José já tinha 2 filhos. Interessante que os seus filhos, Manassés e Efraim, o significado desses nomes são: Manassés, porque sofri no Egito, né? Sofri e Deus me trouxe regeneração. Efraim é o significado do nome, porque Deus me fez prosperar no Egito. Então, José, ele tinha essa consciência de que Deus estava com ele. E ele não traz ali amarras do passado, irmãos. Ele esquece tudo isso. O que ele fez com seus irmãos não foi um projeto de vingança, mas foi um projeto de trazer a consciência, de ajudar os irmãos. Em tudo isso, José, ele foi correto. Gostamos das histórias de redenção, sim. E devemos gostar, pois nós precisamos dela. Afinal, Jesus é nosso Redentor. Nós somos um povo redimidos pelo Salvador Jesus. Mas muitas vezes nós não pensamos no caminho que é percorrido até chegar ao final. Podemos passar por muitas aflições, irmãos, muitos sofrimentos, mas o crente deve confiar em Deus acima de todas as coisas. Depositar sua confiança em Deus. Vejam que Deus, ele tinha o destino de José em suas mãos. Mesmo acontecendo atrocidades, né, uma após outra na vida de José, Deus não perdia o controle. Podia lhe acontecer o mal, mas Deus lhe fazia prosperar. Então Deus é aquele que tem o poder, o domínio sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre o nosso destino. Cabe a nós confiar no Senhor. Até quando nós iremos ficar remoendo mágoas do passado? Até quando nós vamos nutrir angústias sofridas no passado? Isso só nos traz amarras, irmãos. Isso só nos impede de prosperar. Porque José não trazia isso consigo, é que ele tinha um coração piedoso, um coração diligente, que fazia prosperar na casa de Potifar, que fazia prosperar na cadeia. Então, irmãos, se você guarda consigo qualquer coisa que lhe prejudica, que lhe traz mal, alguém que você quer culpar, alguém que lhe fez mal no passado, perdoe, libere perdão, destrave essas amarras na sua vida, porque angústia, mágoa, falta de perdão é pecado, irmãos. E até quando nós vamos carregar isso conosco? Saiba que os homens podem nos fazer mal, mas Deus é aquele que pode transformar o mal em bem. Coloquemos nossa confiança totalmente no Senhor. É nele que nós devemos confiar. Algumas aplicações para finalizar. Primeiro, o quanto você tem sido grato a Deus por todas as coisas que Ele tem feito por você. O quanto você tem sido grato a Deus em meio às adversidades.
Você só fica satisfeito e só agradece a Deus quando tudo vai bem? Acaso não é Deus que controla todas as coisas, que permite todas as coisas? Você só louva a Deus quando tudo vai bem? Quando tudo parece favorável para você? Pois saiba que o Deus que servimos é aquele que pode tornar o mal em bem, se Ele quiser. Jó disse: acaso não receberia eu o mal também de Deus? Receberia só o bem? Ele tem o controle de todas as coisas. Segundo, o quanto o seu coração está disposto a perdoar. Perdoar significa amar. Nós só sabemos que nós perdoamos completamente quando nós amamos. E amar é querer o bem, amar é querer estar próximo. Amar é você querer fazer o melhor para a pessoa que te fez o mal. Amar a quem te odiou. A Bíblia diz: se amardes somente aos que vos amam, que mérito há nisso? É muito fácil nós amarmos a quem nos ama, né? Aqui na igreja é muito fácil. Pelo menos teoricamente todos se amam, todos devem se amar. Mas lá fora nós vamos encontrar provações, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam. Você guarda rancor e mágoa pelo mal que te fizeram? Ou você entrega nas mãos do Senhor? Você despreza a quem te ofendeu? Ou você age de forma diferente? Terceiro, dizem que José tinha um coração perfeito. Mas eu não digo que José tinha um coração perfeito. O único que tinha um coração perfeito é o Senhor Jesus. José era também pecador. Embora sendo tipo de Cristo, ele era homem. Mas eu digo que José tinha um coração aperfeiçoado por Deus. Talvez, se José tivesse, logo depois ali, quando ele foi entregue à casa de Potifar, talvez se José tivesse, diante dos seus irmãos, ele quisesse se vingar ali, porque foi muito mal que ele fez. Mas Deus transformou o coração de José e mostrou que ele estava no controle da vida dele e que ele é quem lhe fazia prosperar. E por fim, Deus lhe mostrou a interpretação do seu próprio sonho. E ele viria a ser um grande homem, que seus irmãos iriam se curvar diante dele no processo, na história de redenção do povo. Deus usou José para salvar o povo da fome. Deus colocou José como governador do Egito, o segundo, depois de Faraó, para salvar o povo da fome. Então tinha um propósito ali. Irmãos, e quanto a nós? Nós temos que deixar que Deus aperfeiçoe o nosso coração também, aceitando tudo que vem de Deus. Precisamos ter um coração aperfeiçoado por Deus. Né? Nós cantamos: dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Temos que clamar a Deus todos os dias: Deus, aperfeiçoe o meu coração, porque o meu coração é corrupto, porque na minha mente eu sofro assédio todos os dias de pecado. Deus, aperfeiçoa o meu coração. E em meio às adversidades, irmãos, nós podemos aqui saber o que é certo que devemos fazer. Nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós somos provados quem nós somos mesmo em meio às adversidades. Quando nós somos provados, como é que nós agiremos? Confiando em Deus, colocando as coisas na mão de Deus, ou com ansiedade, ou com raiva, ou com desejo de vingança, de querer fazer justiça com as próprias mãos? Para finalizar, eu vou pedir a vocês que abram lá em Jeremias, capítulo 17. Esse texto foi lido na liturgia. Esse trecho do profeta Jeremias, ele é um trecho emblemático para com a história que nós estamos contando aqui. Mas nós vamos ler o verso
7 e 8, que diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Agora voltem aí, apenas essa última referência, Gênesis 49, voltem lá para Gênesis. E vamos ler o verso 49, o verso 22 do capítulo 49. A família de José vai morar no Egito, né? Ocupam ali as melhores terras do Egito, ali prosperam. Jacó ainda vive 17 anos e depois ele vem a morrer. Antes de morrer, ele dá uma bênção a cada um dos seus filhos. E a José, ele diz o seguinte: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. É o que diz aqui a palavra de Deus, que o homem que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas, estende as suas raízes, não se receia do calor, as adversidades, mas a sua folha fica verde, e mesmo no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Irmãos, que Deus possa transformar o nosso coração a cada dia, para que no momento das adversidades nós possamos agir com confiança em Deus. Deus nos abençoe.